Senhor. Quem ama a palavra do Senhor? Eu também amo a palavra do Senhor. Eu amo estar em contato com ela. Essa alegria que nós acabamos de falar aqui, ela vem por estarmos em contato com a palavra, porque é através da palavra que nós conhecemos Jesus. E eu tenho uma ótima notícia para vocês, irmãos. A partir de amanhã, nós retomaremos aquele estudo bíblico em que o pastor manda os versículos e nós estudamos com a família, amém? Quem sentiu falta? Eu senti, embora a gente não precise disso para estar em contato com a palavra, mas é sempre bom a gente seguir um cronograma, é sempre bom a gente ler aquilo que o Espírito Santo revela, a nossa liderança para estudarmos. Então eu estou ansiosa por esse estudo bíblico. Amanhã o pastor Gabriel vai soltar no grupo da igreja, e se você ainda não está no grupo, procure um dos líderes, mas não fique de fora, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos dá tudo aquilo que a gente necessita. Irmãos, no culto da manhã foi muito bom. Você que não pôde estar aqui, eu te aconselho, ficou gravado, assista. Pastor Gabriel, ele finalizou o culto, a palavra, e ele fez uma pergunta para a igreja. Ele falou assim: o que você faria se você tivesse só 7 dias de vida? Porque ele ministrou sobre a última semana de Jesus, antes da sua morte, antes da sua crucificação, e ele fez essa pergunta, mexeu com a gente. E ele também trouxe um desafio para a igreja. Ele falou assim que nós temos 7 dias, uma semana, para poder fazer tudo aquilo que o Senhor já disse para cada um de nós. O que o Senhor disse no seu interior que Ele espera de você, e que nós estamos dando desculpas, e que nós vamos postergando. Eu não leio a Bíblia por isso, eu não oro por isso, eu não jejuo por isso, eu não faço isso por aquilo, eu não perdoo por isso. Ele nos desafiou durante esses 7 dias a fazermos aquilo que o Espírito Santo está falando para que a gente faça. E eu começo esta ministração fazendo uma pergunta para vocês. Eu não combinei com o pastor Gabriel, mas eu também fiz a minha introdução com base em uma pergunta. O que você faria se você tivesse apenas algumas horas de vida? Se você tivesse pouco tempo de vida? Eu me lembro que em outubro de 2019, quando eu descobri o câncer, o que eu ouvi dos médicos foi que a taxa de sobrevida para aquele tipo de câncer no grau 3 era de 3 a 5 anos de vida. Mais para frente, um dos médicos, cirurgião de cabeça e pescoço, me falou que a chance que eu tinha de sobreviver era de 30%. 70% a minha chance era de morte. Irmãos, diante de uma notícia dessa, eu pensei em 2 coisas. Primeiro, eu não preparei os meus filhos para a morte. Eu não pensei em mim, porque eu tinha certeza da salvação. Hoje eu tenho muito mais, mas em 2019 eu já tinha. Mas eu pensei, não preparei meus filhos para isso. Segundo pensamento que eu tive diante de uma notícia dessa foi: eu quero, preciso e vou ficar perto das pessoas que eu amo. Eu só quis, irmãos, ficar perto daquelas pessoas que me faziam bem. Aquelas pessoas que diziam: câncer é perigoso, você pode morrer. Eu conheço um vizinho que morreu de câncer. Esse tipo de gente eu não quis. Aquelas pessoas que me incentivavam, aquelas pessoas que eu amava, eu trouxe para mais perto. Esses foram os 2 pensamentos que eu tive de imediato. Preparar os meus filhos. Deus, me dá tempo para prepará-los para a minha morte. E Deus, me dá a oportunidade para ficar perto das pessoas que eu amo. Agora, irmãos, uma coisa eu não lembrei nesse momento dessa notícia. Eu não lembrei das pessoas que me fizeram mal. Eu não lembrei das pessoas que me prejudicaram. Eu não lembrei das pessoas que me machucaram. Em momento nenhum eu lembrei das pessoas que me feriram. E quando eu olho para esse texto que nós vamos ler aqui, de verdade, eu fico constrangida. Eu fico constrangida porque se eu digo que eu amo a Deus, se eu sou discípula de Cristo, eu preciso copiá-lo em tudo. Às vezes, irmãos, a gente quer ser discípulo de Cristo, nós somos discípulos, mas a gente só quer copiar Cristo nas coisas boas. Eu quero ser igual a Jesus,
na operação de milagres. Eu quero ser igual a Jesus, cercado por amigos. Eu quero ser igual a Jesus, com a multidão atrás dele. Mas e o momento de dor? E no momento do perdão? O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: sejam participantes das aflições, assim como seremos também na consolação. É para copiar Jesus em tudo, em absolutamente tudo. Só que a parte ruim, a parte dolorosa, a gente deixa para o irmão do lado. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. O tema da ministração, irmãos, é perdão e ressurreição. São 2 pontos acerca da crucificação de Jesus. A palavra diz assim: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu paro por aqui. Irmãos, Jesus tinha acabado de ser traído. Jesus tinha acabado de ser negado. Jesus tinha sido chicoteado. O pastor Gabriel passou um vídeo aqui, irmãos, em que ele mostrou sobre um filme, A Paixão de Cristo, toda chicotada que Jesus levava quando o soldado puxava, saía também a pele de Jesus. Ficava em feridas vivas, em carne viva. Tamanho foi o sofrimento de Jesus. Jesus, diante de uma cruz, diante de seus acusadores, o que é que ele faz? Ele pede perdão por aquelas pessoas. No momento em que eu me vi diante da morte, eu não lembrei dessas pessoas. E isso me constrange. Por quê? Porque Jesus é um modelo. Irmãos, às vezes a gente fala assim: mas eu não sou Jesus, quem tem que perdoar é Jesus. Eu não tenho a estrutura de Jesus. Jesus se fez carne, Jesus chorou. Tudo aquilo que Jesus passou foi para mostrar para mim e para você: você consegue. Eu consegui. Mas quando ele esteve aqui, ele, embora sendo Deus, quando ele esteve aqui, ele foi homem, natureza humana, para mostrar para mim e para você que é possível. E como nós vemos isso? Estevão, homem, carne e osso, primeiro mártir da Bíblia, quando ele foi apedrejado, lá em Atos capítulo 7, o que ele disse? As pessoas tacando pedra, ele olhou para o céu e disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado, não coloque sobre eles esse pecado, sabendo que é morrer injustamente também. Mas perdoou os seus acusadores, perdoou aqueles que estavam tacando pedra nele mesmo quando ele não merecia. Quando a gente fala de perdão, como está a nossa vida, irmãos? Naquela época, não só naquela época, mas hoje também, a maior necessidade da humanidade não são bens materiais. A maior necessidade da humanidade não é a solução dos seus problemas. Talvez a gente pense assim: quando essa situação se resolver, tudo vai ficar bem na minha vida. Quando eu casar, tudo vai ficar bem na minha vida. Quando eu fizer a faculdade X, tudo vai ficar bem na minha vida. Quando eu mudar de bairro, tudo vai ficar bem na minha vida. Essa não é a solução, irmãos. A solução para a humanidade, tanto antes, naquela época, como hoje, a maior necessidade do homem é o perdão dos seus pecados. É ser perdoado pelos seus erros. E o perdão de Deus através de Jesus na cruz, ele nos conecta com o Pai e também com as pessoas. O perdão do Senhor, graças a Jesus, nos reconecta com Deus e nos conecta com o próximo. Por quê? Da mesma forma que nós recebemos, nós fazemos o quê? Nós entregamos. Logo, se eu fui perdoada, eu tenho capacidade e o dever de perdoar. Eu quero ler mais um texto, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas no meio de vós, bem como toda a maldade. 32. Pelo contrário,
sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, a falta de perdão ao próximo vai fazer com que a gente, volta o versículo 31, vai fazer com que a gente gere dentro de nós, dentro da nossa casa, tudo isso aqui. Um coração amargurado, um coração cheio de cólera, um coração irado, um coração com gritaria, com blasfêmia. É um coração de uma pessoa que não perdoa. A pessoa foi perdoada por Deus, elas sabem que foi perdoada, elas tomam posse do sangue de Jesus na cruz, recebem esse perdão, mas se negam a perdoar o outro. Quer dizer, eu fui perdoada, mesmo não merecendo, mesmo sendo, como Paulo diz, miserável homem que sou, porque se eu olhar para mim, eu não me perdoaria. Mas eu fui perdoada. Quando chega o momento de perdoar o outro, eu uso uma régua desse tamanho, maior que o meu tamanho. Mas para eu ser perdoada, eu mereço. Eu tomo posse daquele perdão. Mais um texto, por favor, Mateus capítulo 18, versículo 23. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. 24. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O que o patrão fez, igreja? Perdoou a dívida dele, não era pouca, mas ele teve pena, ele teve compaixão daquele empregado. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata, menos do que ele devia para o patrão. Ele pegou este companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu. O que ele pediu para ele? Eu lhe pagarei tudo. O mesmo pedido que ele fez para o patrão. O amigo dele agora, o empregado dele, estava fazendo o mesmo para ele. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que lhe pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. 32. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Irmãos, percebem o peso que tem da falta de liberação de perdão? Talvez vocês estejam aí sentados, mas lá vem esse assunto de novo? Sobre perdão? Sim, porque Páscoa é perdão. Porque Jesus, até o último fôlego de vida, Ele nos demonstrou que nós precisamos perdoar aquele que nos ofende. Então, o acesso ao perdão de Deus nos dá o dever de perdoar o outro. E muitas vezes, irmãos, eu não vou ter vontade de perdoar. Quando eu sentir no coração eu vou perdoar. Esquece, você nunca vai perdoar, mas também não vai ser perdoado. E é a palavra que está dizendo. Eu faço porque eu preciso fazer, mesmo sem sentir. Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julguem
e vocês não serão julgados. Não condene e você não será condenado. Perdoe e você será perdoado. Irmão, é fato. A questão é porque a gente quer receber, mas a gente não quer entregar. A gente quer receber as bênçãos das mãos de Deus, mas a gente não quer abençoar o próximo. Eu quero ter acesso ao perdão de Deus, mas eu não quero liberar perdão para aquele que me ofende, porque ele não merece. Eu mereço o perdão de Deus, mas o outro que me ofendeu não merece. Lucas capítulo 7, versículo 47, por favor. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Aqui Jesus estava falando da mulher que lavou os seus pés e enxugou com os cabelos, né? Secou com os cabelos. E aqui eu quero pegar para um ponto sobre o amor ser demonstrado através do perdão. Tem gente que fala tanto que ama, né? Tá na moda, te amo em Cristo, te amo, te amo. Às vezes sai tão no automático, mas quando a gente tem a oportunidade de demonstrar esse amor através do perdão, a gente retém. Por quê? Porque a gente só quer que seja perto da gente os que nos fazem bem. Amor, muitas vezes, é demonstrado com a prática do perdão. Agora, não quer dizer que eu perdoe a pessoa e eu tenha que andar colada com ela. Isso é assunto para outra ministração, é outra coisa. Mas fato é que a gente precisa liberar perdão. Fato é que a falta de perdão faz com que o diabo tenha vantagem sobre nós. Isso é algo muito sério. Às vezes a gente acha que não liberando perdão para o outro, a gente está fazendo mal só para a gente, ou a gente está fazendo mal para o outro porque ela não tem mais a minha amizade. Não liberar perdão faz com que a gente entregue armas nas mãos de Satanás. E armas contra nós nas mãos de Satanás faz com que ele nos derrube. Faz com que a gente caia nas ciladas, nas ardis do diabo. Tá? Eu quero mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se é 1 Coríntios que eu não anotei. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Coloca para mim, por favor. Segunda, por favor. Aqui eu vou contextualizar para vocês. É um episódio em que Paulo tinha punido um irmão da igreja lá atrás, porque ele estava em pecado. E nós não vamos falar sobre o pecado desse irmão, porque nós estamos falando do perdão. E aí Paulo envia uma segunda carta para a igreja, falando acerca desse irmão que lá atrás tinha sido pego em pecado. Diz assim: se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte para não ser severo demais a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente, ou seja, essa pessoa foi corrigida, essa pessoa ela foi punida, ela foi pega em pecado, mas ela foi corrigida. Agora, todavia, deveis fazer o que, irmãos? E fazer o que mais? Ou amá-lo. Paulo está falando, perdoem, mas não apenas perdoem, amem também este irmão, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco, que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. O 11, por favor. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, diante de um irmão, diante de um familiar, diante de alguém no emprego que faz algo com a gente, que machuca a gente, porém, essa pessoa se arrependeu. E mesmo que não tenha se arrependido, tá? Mas se ela está mostrando frutos de arrependimento, se ela foi punida, e o próprio pecado dela já traz dor, já traz peso,
do que vai adiantar uma igreja acusadora, do que vai adiantar chutar cachorro morto. O peso do pecado faz com que essa pessoa não durma direito. O fato dela ter se machucado, irmãos, faz com que haja um peso sobre a cabeça dela e que ela não durma direito. Não precisa que a gente pague com a mesma moeda. Não precisa que a gente retenha o perdão, porque ela já está sofrendo por si só. E reter o perdão, nós acabamos de ler, vai dar lugar para Satanás agir na nossa vida. Então, às vezes a gente pensa, o outro não merece. O que ele fez foi muito grave. Continua pensando assim. E continua dando armas nas mãos de Satanás. Só que, irmãos, esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo em que a gente vai liberar pessoas da nossa vida. Sabe por quê? Porque a falta de perdão é o que tem aprisionado muitos filhos de Deus. Porque algumas pessoas não decolam na vida espiritual. Porque algumas pessoas não decolam no seu ministério. Porque tem perdão retido. Porque tem raiz de amargura. Porque tem ira, porque tem cólera. A pessoa não vai fluir. Por quê? Quem está com as armas? Quem está trabalhando? Satanás. Algo simples libera essa pessoa nesta noite. Não importa o que ela fez, o nosso papel é liberar essa pessoa, é perdoar essa pessoa, soltar essa pessoa. Por quê? Porque Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou, Ele vai nos capacitar para a gente perdoar também. Irmão, o último ponto que eu tenho para falar acerca da crucificação de Jesus é sobre a ressurreição. Jesus venceu a morte. Quem pode dar um glória a Deus? Jesus está vivo, irmãos. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a Deus que está vivo, que saiu do túmulo. Jesus está vivo. Eu não sei que peso isso tem para você. Ele venceu a morte. Quem é capaz de vencer a morte? É a esse Deus que a gente serve, que nem a morte foi capaz de pará-lo. Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E neste momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui. Por que vocês estão perdendo tempo procurando aquele que não está morto? Irmãos, naquela época os túmulos, eles eram fechados com uma pedra pesada. Vocês lembram da ressurreição de Lázaro? Jesus falou: retirem a pedra. Eles rolaram a pedra para o lado. Só que aqui no túmulo de Jesus era diferente. Mateus 27 vai contar que os saduceus e os fariseus foram até Pilatos e lembraram Pilatos das palavras de Jesus. Falaram assim: lembra que este homem disse que ressuscitaria ao 3º dia? Pois bem, fecha o túmulo deles, lacra o túmulo dele, porque senão os discípulos vão chegar lá de madrugada, vão roubar o corpo e vão alegar que ele ressuscitou. O túmulo de Jesus foi lacrado. Como se não bastasse, irmãos, vigias ficaram ali para que ninguém entrasse. Quando as mulheres chegaram, como nós lemos, o túmulo estava como? Porque o túmulo, diferente do túmulo de Lázaro, o túmulo de Jesus, ele foi aberto de dentro para fora. Porque Jesus ressuscitou. Ele não precisou de ajuda humana, porque estava nas Escrituras que ele ressuscitaria ao 3º dia. Portanto, diante deste cenário, não pode haver dúvidas no coração de um filho de Deus acerca da ressurreição de Cristo.
E o que é que a ressurreição de Cristo traz para nós, irmãos? Oséias capítulo 6, versículo 1, eu já estou caminhando para o final. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza Ele vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos, eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Deixa esse versículo aí, irmãos. Aqui o livro de Oséias, ele não está falando especificamente acerca da ressurreição de Cristo, ele não está. Mas assim como o livro de Oséias leva o povo de Israel ao arrependimento e a viver para Deus, como nós lemos aqui, ó, me dedicar mais e mais ao Senhor. Assim como o livro de Oséias faz isso, a ressurreição de Cristo nos leva para o mesmo caminho, irmãos. A ressurreição de Jesus não é uma historinha que a gente conta para criança. A ressurreição de Jesus não é uma comemoração, só uma comemoração para um almoço em família. A ressurreição de Jesus não é só um coração dizendo: uau, Cristo ressuscitou. Pastor Gabriel esteve aqui de manhã falando: se o amor de Deus, entregando o seu Filho, o seu melhor por cada um de nós, não nos constrange, nada mais vai nos constranger. A ressurreição de Jesus, ela é o começo de uma nova história. Ressurreição é onde a gente entende que precisa, como está escrito aí, se esforçar para conhecer Jesus cada vez mais. Irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo alcançou a sua vida. A morte e a ressurreição de Cristo alcançou a minha vida. Eu já vou concluir, eu quero que você fique de pé. E eu quero que você feche os seus olhos. Que você coloque a mão no seu coração e que você repita comigo. Pai, que o toque do Teu Espírito Santo não apenas me cure ou me restaure, mas que Ele me capacite a anunciar o Teu Evangelho a todas as pessoas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, anunciem a ressurreição de Cristo, grite aos 4 cantos onde você estiver: Jesus está vivo, sabe? E esta vida de Jesus em você te capacita a perdoar. Eu quero que você, quando chegar na sua casa, quando chegar no seu trabalho, você olhe para os seus filhos, porque eu fiz isso. Você olhe para a sua família e declare: Senhor, da minha casa nunca se apartará a ressurreição do Senhor. Por quê? Porque nós estávamos mortos, nós estávamos perecendo cada vez mais, e o Senhor nos deu vida novamente. Declare isso sobre a sua família com fé. Não permita que a ressurreição de Cristo se afaste do seu lar, se afaste de dentro de você. Não permita que a dúvida sobre quem você serve tome conta de você por causa da circunstância. Sabe, essa vida do Senhor dentro de você, é ela que te capacita a amar. É a vida do Senhor, é o Espírito Santo em você que te capacita a perdoar. Se a gente for olhar para nós mesmos, irmãos, a gente não perdoa. Mas a partir do momento que eu deixo a vida de Jesus ganhar forma em mim, eu amo, eu perdoo. A partir do momento que eu deixo essa vida do Senhor ganhar forma em mim, eu represento um Cristo vivo através da minha fé. Esta vida de Jesus em você é o que vai te levar para viver para Ele, como nós lemos.
Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e esta vida que eu agora vivo, eu vivo por fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É possível ter essa vida de Cristo dentro de nós, por fé. É possível viver esta transformação dentro do nosso ser, através da nossa fé. Irmãos, se Jesus se entregou por nós, o que nos resta? Se não viver completamente para Ele. A certeza dessa ressurreição de Cristo nos dá a esperança de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Jesus nos garante isso. Apocalipse capítulo 21 diz: Deus tem um novo céu e uma nova terra, onde ali não haverá dor, onde ali não haverá lágrimas, onde ali não haverá morte. Foi para isso que Jesus foi para a cruz, irmãos, para que você e eu fôssemos perdoados e herdássemos a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11, na versão King James, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 11, diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é nossa por meio do seu Filho. 12. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Irmãos, Jesus foi para a cruz, não porque nós somos bonzinhos, mas para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus enfrentou aquela cruz, a pior morte, morte de cruz, para que você e eu herdássemos a vida eterna. O Christopher recentemente esteve aqui ministrando sobre não tornar a graça de Deus inútil. E eu falo para vocês nesta noite: não tornem o sacrifício de Deus inútil. Se apropriem desse sangue do Senhor na cruz e vivam para Ele. Vivam olhando não o hoje, mas vivam pensando, almejando a eternidade. Porque Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas Ele prometeu que Ele virá para buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a tua igreja. Irmãos, eu não sei como é isso para você. Independente do que eu passo, independente do que as pessoas me fazem, eu me aproprio dessa ressurreição, eu me aproprio das palavras de Jesus, e eu vivo almejando Ele vir me buscar. Não tem por que você reter perdão, não tem por que você segurar a pessoa que te fez mal, porque você também não merecia. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Se tem alguém que você ainda não liberou perdão para ela, independente do que fez, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está aqui. Feche os seus olhos, faça a sua oração, libere perdão para essa pessoa, não porque ela merece, mas porque você quer viver a vida abundante em Cristo Jesus. Vamos adorar ao Senhor e a gente já ora no término.